Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já viu um vinhedo? Um conjunto aí de vinhas, né, de uma região, de um país? Eu nunca estive, né, um vinhedo. Mas eu lembro que há um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem falando acerca de um vinhedo. Um extenso terreno aí coberto aí por vinhas. Né? E é lindo. Eu fiquei na reportagem, né? Caminhava aí por entre pela vinha, né? Nessas plantações, né? Nessas videiras. E era uma visão linda demais, né? Aqueles cachos de uvas, né? Bonitos, uma vinha bem cuidada, era algo bonito de se ver, né? Muito bonito de se ver. E eu fico pensando na satisfação, né? Daquele que é o detentor, né? Da vinha. Mas você sabe que quem planta uvas espera colher uvas. Ninguém planta uma coisa esperando colher outra. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Você planta o que você colhe. Né? No caso da plantação, a colheita, né, daquele produtor, né, daquele detentor da vinha, foi excelente. E ele colheu um fruto aí de excelente qualidade. Mas nem sempre é assim. Nem sempre os frutos que se colhem são bons. Então nós precisamos olhar e atentarmos, né, para a qualidade daquilo que estamos semeando. Nós estamos aqui chegando ao final da carta aos Gálatas, né? Nós temos estudado os Gálatas essas quartas-feiras. E aí a gente está no capítulo 6. Né? Paulo está aí caminhando para o final da sua carta, né? Ele vai caminhar aí com algumas orientações, cuidados que aqueles irmãos, que aquela igreja deveria ter. Eu gostaria de ler com vocês, nós não vamos ler o capítulo todo, mas nós vamos ler os 6 primeiros versos de Gálatas, capítulo 6. Acompanha comigo a leitura que nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O capítulo 5 falou acerca das obras da carne e do fruto do Espírito. Você deve lembrar que quando ele vai começar a falar do fruto do Espírito, a primeira coisa que ele apresenta acerca do fruto do Espírito é o amor. O amor. A fé, o Espírito, as obras que são próprias do Espírito, elas devem aí estar trabalhando. Elas devem estar aí permeando a vida do cristão, a vida daquele que segue ao Senhor. Então, Paulo começa aqui no capítulo 6, dando alguns conselhos para aqueles irmãos, e o primeiro deles é falar acerca do amor ao companheiro, ao próximo. O apóstolo vai dizer que aqueles irmãos, eles precisavam ver o erro, é fato. Mas eles deveriam ter alguns cuidados. Ele começa a dizer que eles deveriam ser mansos, brandos com aqueles que estivessem errando. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos ver o outro errar, o outro tropeçar e nos calarmos. Paulo está dizendo que aqueles que são espirituais, eles têm a obrigação de corrigir. Mas aonde é que o fruto do Espírito se desenvolve? No amor, não é? Então ele vai dizer, olha, corrijam com espírito de brandura. O erro precisa ser confrontado. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. A correção é um ato de amor. Mas nós precisamos corrigir por amor. E não apenas, e não estar apenas apontando o dedo. E não apenas apontando o dedo. Nós precisamos ser brandos com aquele que erra. Precisamos mostrar para ganhar, para que o outro entenda o caminho errado. Mas olha só o que ele diz, além de falar que nós precisamos corrigir com espírito de brandura, ele diz que nós precisamos nos guardar, para que não sejamos também tentados. Nós precisamos ter cuidado para não cairmos naqueles erros, que nós estamos tentando corrigir o outro. Nós precisamos ter cuidado para não sermos tentados.
levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se você olhar lá para o capítulo 5 de Gálatas, né? Capítulo 5, o verso 14, nos diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos aqui para caminharmos uns ao lado dos outros, nos ajudando mutuamente. Nós precisamos estar aqui caminhando, sendo aquele que ajuda o que está do seu lado. Nós estamos caminhando numa mesma direção. Nós não estamos aqui apostando uma corrida de quem vai chegar primeiro ou quem vai ficar para trás. Nós estamos aqui para ajudar a levar as cargas uns dos outros, para caminharmos ao lado uns dos outros, para oferecermos o ombro, segurar a mão. Vamos juntos, eu te ajudo. Nós precisamos entender que devemos amar os outros, porque esses outros são alvo do amor daquele que nos amou. E aí ele diz: olha, vocês só vão amar os outros, vocês só vão ajudar os outros se vocês tiverem uma visão correta acerca de vocês. Vocês precisam ter uma visão correta de vocês. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada a si mesmo, se engana. O que ele está dizendo? Olha, tenham cuidado para que a vaidade aí não brote no coração de vocês. Vocês não podem achar que são melhores do que os outros. Se estivermos assim, se pensarmos assim, nós vamos estar nos enganando. Nós não somos, nós não podemos. Quem está em nós é que pode operar, é quem opera. Nós devemos cuidar dos outros com mansidão, sabendo que nós estamos sujeitos aos mesmos erros, às mesmas falhas. Mas às vezes parece que o nosso amor acaba, né? Quando o erro ocorre, acontece. Nós não somos melhores do que ninguém. E não estamos aqui na qualidade de juiz. Não estamos. Mas estamos aqui para orientar. Como eu disse anteriormente, né? Nós não podemos, não devemos ser coniventes com o erro. Mas nós precisamos entender o erro e o que erra. O erro precisa ser combatido, o que erra precisa ser admoestado, precisa ser corrigido e com amor.
e jamais assumirmos uma posição, uma postura de superioridade. Jamais sermos tomados, né, pela vaidade, pela vanglória. Quem sou eu? Quem sou eu? O Senhor assumiu forma de servo. Eu não posso querer assumir a forma de juiz. E aí ele continua discorrendo, né, na sua carta, e ele vai falar acerca dessa lei da semeadura. Olha só no capítulo 6 que ele começa dizendo: mas aquele que está sendo instruído pela palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Aqui ele está dando um conselho, né? Ele está dando um conselho para aquelas pessoas deveriam ter, né, que tipo de postura aquelas pessoas deveriam ter para com os que estavam ali ensinando a palavra, para aqueles que estavam cuidando do rebanho. Vocês precisam fazer com que as pessoas que estão ensinando a vocês sejam participantes de todas as coisas boas. Vocês devem fazer isso. Questões financeiras? Sim. Mas ele diz de todas as coisas. É claro que nós temos visto, né, muitas vezes, né, pessoas, né, ministros que manipulam aí, né, são gananciosos. Por outro lado, vemos também às vezes, né, a igreja, né, sendo avarenta. O obreiro é digno do seu salário. E ele deve participar, sim, de todas as coisas boas. O sustento dele é um dever. Mas tanto, né, o que ministra, né, como a igreja, deve pedir a Deus que ajude, que retire da sua vida sentimentos de usura ou de ganância. Em outras versões, né, desse texto vai falar: e o que instrui na palavra, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou como está no texto que eu li, de todas as coisas boas. Todas elas, materiais ou espirituais. Nós precisamos, né, ter um sentimento bom, de zelo, de cuidado por quem está ensinando a palavra, respeito, e fazê-los participantes de todas as coisas. Digo mais uma vez, né? Sejam bens materiais, seja o sustento financeiro que é devido. Mas eu gosto da versão de todas as coisas. De todas as coisas. Há alguns anos eu recebi aí um convite que me deixou extremamente emocionada. Eu sou professora de Novo Testamento, né? Já dou aulas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Já dei aula no estado do Rio de Janeiro. E é uma coisa que eu amo fazer, né? Ensinar. Né? Professora também, né? Secular, por muito tempo. Mas eu amo dar aula, eu gosto muito disso.
E comecei a dar aulas muito cedo mesmo, né? Eu comecei a dar aulas, né? Quando eu comecei a fazer o curso de formação de professores, eu comecei a fazer o curso de formação de professores aos 15 anos e aos 16 anos, né? Você começa a procurar escolas para estagiar e eu acabei indo trabalhar, ao invés de estagiando, assumindo turmas, dando aulas, né? E eu dei aulas em escolas particulares e também em escolas públicas, né? Havia lá, eu tinha uma professora no curso de formação de professores, que ela era diretora de uma escola e precisava de estagiário, né? A falta de professores era grande e ela gostava, né, de mim e me chamou para trabalhar na escola, né? Eu morava na rua da escola que ela trabalhava e eu comecei a dar aulas lá com 17 anos, né? Eu acho que eu já tinha. No ano que eu completei 17 anos, né, eu comecei a dar aulas nessa escola, né? A gente estava aguardando que os professores, né, que haviam sido passados no concurso chegassem na escola, mas eu assumi, acho que quase o ano inteiro, uma turma, né? Uma antiga primeira série. E um desses alunos, né, que eu tinha, eu orava com os meus alunos, né, com a turma, né? A gente cantava, orava. E ele falou isso em casa. E a mãe dele procurou saber onde eu morava, né? Foi até a igreja que ele disse que eu frequentava, procurou saber onde eu morava e foi até a minha casa. E quando eu a vi, eu disse: a mãe de fulano veio tratar de assunto da escola aqui em casa. Mas não era isso. Ela estava passando por um problema? Não, sério. E queria que eu fosse à casa dela. E eu fui, né? Comecei a dar estudos bíblicos. A casa toda se converteu. Marido, a esposa, o marido e os 3 filhos, né? Uma época. E esse, que era meu aluno na escola, passou também a ser meu aluno na igreja, né? Eu assumi uma turma também na igreja nesse período. E tanto esse meu aluno como o pai dele se tornaram pastores. Todos dois. Eu já estava aqui em Natal. Eu não fui ao concílio, né? Eu não fui no culto de ordenação. Mas todos os dois, tanto o pai quanto o filho, na ordenação, lembraram das aulas que tiveram. Eu não fui professora, né, de nenhum dos dois, não. Quando eles foram para o seminário, eu já estava dando aula no seminário, mas aqui em Natal. Mas os dois fizeram menção e me informaram disso, de que no culto, né, eles lembraram da professora que deu aula para eles. Isso encheu meu coração de alegria em saber que eu fui participante daquele ministério. É uma honra ensinar, é uma honra cuidar, é uma honra apacentar. Mas os que são instruídos e os que são apacentados devem também ter no coração gratidão por aqueles que colocam as suas vidas à disposição do Senhor para instruir a igreja dele, o seu povo. E olha a advertência que ele faz. Existe uma lei da semeadura. Ele diz: olha, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que eu gostaria que você fizesse neste momento na sua vida? Paulo está ensinando aqui que nós não devemos zombar do Senhor. Nós não podemos achar aí que vamos fazer o que bem quisermos e colhermos bons frutos.
Nós precisamos saber o que estamos semeando. Você pode escolher o que vai semear, mas você não pode escolher o que vai colher. Porque a lei da semeadura é essa. Você vai colher aquilo que você plantou. Nós precisamos semear no Espírito. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude para não semearmos na carne. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. E vai colher o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E esses 2 versículos, ele vai dizer coisas que nós precisamos nos lembrarmos todos os dias e nunca nos cansarmos disso. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Nós não podemos nos cansar, desfalecer. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para fazer o bem a todos. E ele vai dizer, e principalmente aos da família da fé. De Deus não se zomba, nós não podemos levantar o nariz. Nós não devemos semear na carne. Nós não podemos ser egoístas. Se semearmos na carne, vamos colher da carne, vamos colher corrupção. Não podemos negligenciar o cuidado de uns para com os outros, principalmente aqueles que são chamados filhos de Deus. Pense nisso, que o Senhor nos ajude a vivermos e a praticarmos assim. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.